Você alguma vez já, de alguma forma, desrespeitou alguém que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida? Seu pai, sua mãe, seus avós, em algum momento lá em casa, naquele clima angelical de arranca-rabo, você já desrespeitou seu pai, a sua mãe, e os seus avós, por exemplo? Tem gente que tem muito contato com os avós, às vezes acaba rolando, né, uns atritos emocionantes. Já aconteceu isso com alguém? Isso, pode falar. Beleza, beleza. Aconteceu alguma coisa desagradável depois desse momento? Ou não, rolou aquele clima de love story depois? Não, sempre voa uma panela, né? Sempre acontece alguma parada. Comigo também não foi diferente. Teve uma época lá em casa, eu já estava com uns 18 anos, já estava namorando a Deisilane, tinha começado a namorar a Deisilane. Minha mãe é calma como Capitão Nascimento, assim, de saias, e volta e meia ela tinha aqueles ataques calóricos, sanguíneos, homéricos. Eu ficava para ela assim, calma, Munha, calma, Munha. E aí, não é do tempo de vocês, mas no meu tempo rolava um desenho chamado Thundercats. Depois, se você tiver curiosidade, clica lá no YouTube, que sempre aparece Thunder, 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 olho de Thunder. Então, tinha um capeta lá na parada que se chamava Munha. Era uma múmia cadavélica, esquelética, horrorosa, que fazia uma invocação, e a múmiazinha virava um capetão de crossfit musculoso, era sinistra a parada. Aí eu chamava ela de Munha, ela não tinha a menor ideia do que era aquilo. E eu ficava, calma, Munha, calma, Munha. Um belo dia, a TV Globo, né, não presta, né, para me sabotar, mudou o horário do desenho e passou o desenho à tarde. Minha mãe estava em casa fazendo lá o tricôzinho dela. De repente ela ouve: antigos espíritos das profundezas transformam essa forma decadente em Munha. Aí quando falou Munha, a coroa ficou ligada, olhou para a televisão. Quando viu o bicho que era o tal do Munha, meu irmão, quando eu cheguei em casa, abri a porta, estava voltando do namoro, todo feliz da vida. Já com 18 para 19 anos, quando cheguei em casa, abri a porta, ela já só falou assim: Munha, né? Pá! Na minha cara. Tomei um tapão na cara. Já aquele perdeu o GPS, recalculando rota, fiquei desorientado. Só para mostrar para vocês que, cara, tem sempre consequência quando a gente desrespeita uma autoridade, principalmente alguém como nosso pai, como a nossa mãe. Eu apanhei a Vera já, na idade já tinha carteira de motorista. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre o desrespeitar as autoridades, sobre as consequências de desrespeitar a autoridade? Quando o assunto é em relação assim, à zombaria, né, zombar de alguém, zombar de Deus, eu lembro logo do apóstolo Paulo. Tem uma passagem lá em Gálatas 6, 7, que Paulo fala o seguinte: não se engane, o que o homem plantar, isso também vai colher, porque de Deus não se zomba. Então Paulo fala algo, né, ele institui, ele deixa claro que existe uma lei da semeadura que Deus instituiu na vida da gente. Se você plantar sementes boas, você vai colher coisa boa. Se você plantar sementes de Munha, você vai colher um tapa na cara, invariavelmente. Né? E aí Paulo está falando, cara, de Deus não se zomba, não dá para ter um relacionamento leviano com Deus sem achar que isso não vai ter consequência. E da onde que o apóstolo Paulo tirou esses ensinamentos? Da onde que Paulo aprendeu isso para passar isso para a gente lá no Novo Testamento? Com certeza, Paulo aprendeu isso lá em 2 Reis. Esse é o texto que eu quero que você acompanhe, que você ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Nessa escuridão, só ligando Bíblia mesmo, né? E tem que botar a iluminação do celular no máximo, para você poder enxergar a paradinha aí da letrinha. 2 Reis, é lá no Antigo Testamento, faz parte dos livros da Antiga Aliança. 2 Reis 2, a partir do versículo 23, diz assim: de Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor.
Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Até aqui. Você pode falar aí, glória a Deus. É a palavra do Senhor, você tinha que falar amém. Glória a Deus, sim. Glória a Deus. Qual o contexto da passagem aqui? O que está acontecendo? Tem gente que só ficou com o olho arregalado. A máscara só evidencia o olho arregalado. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Quem era Eliseu? Você sabe? Eliseu era um profeta, ele foi auxiliar do profeta Elias durante muito tempo. Quando Elias termina o seu ministério e é levado aos céus, vai para o céu com o Senhor, Eliseu assume esse ministério profético. Nessa época aqui, o profeta era a boca de Deus para o povo, era a manifestação concreta, palpável da palavra de Deus para o povo. O profeta era usado por Deus para trazer tanto palavra de esperança, de consolo, como também palavra de exortação. Se estivesse rolando alguma parada errada na comunidade de Israel, no povo de Israel, nessas cidades aqui povoadas pelo povo de Deus, o profeta era usado por Deus para mandar a letra. Olha só, isso que vocês estão vivendo está errado, essa parada está errada. Ó, se não se corrigir, Deus vai mandar a consequência. Porque Deus sempre trabalha com clareza. Então, aquele povo sabia que, ó, se você fizer isso, tem bênção, se você fizer aquilo, tem maldição. Você tem que assumir aquilo que você faz, você tem que assumir aquilo que você planta. Daí, Paulo, quando fala que o que o homem plantar é o que ele vai colher. Então, Eliseu era um profeta, que tinha substituído Elias. Só de curiosidade, Elias não passou pela morte biológica. Mais de 50 pessoas foram testemunhas do arrebatamento de Elias. Elias foi elevado aos céus, foi arrebatado aos céus em vida. Ele não passou pela degradação física do corpo. E as pessoas que testemunharam isso, com certeza, contaram isso para geral, contaram isso para todo mundo. E Eliseu assume, então, o lugar de Elias e começa a viver o seu ministério. Então, ele estava na cidade de Jericó, estava indo para a cidade de Betel. Legal que a Bíblia menciona isso. Ó, Eliseu estava em Jericó indo para Betel. Por que menciona o nome de 2 cidades que para a gente não tem o menor sentido? Se ainda fosse Eliseu estava em Niterói indo para São Gonçalo, né, Cláudio? Aí faria algum sentido. Mas por que menciona Betel? Betel estava infestado de gente idólatra. Betel, a galera lá era povo de Deus, mas se afastaram muito da vontade de Deus para a vida deles e estavam vivendo num processo de estar chafurdados em idolatria, vivendo uma experiência totalmente contrária à vontade de Deus para a vida deles. E aí a Bíblia menciona isso. A galera daquela cidade sabia, ó, Eliseu saiu de Jericó, está vindo para cá, está vindo para Betel. Você começa a ligar os pontos, a gente está vivendo tudo errado, o que vai vir aí? Vai vir bronca. E aí um grupo de rapazes, quando a Bíblia fala aqui meninos, no hebraico, esses meninos aqui se referem a rapazes de 15 a 25 anos. Então era uma galera da idade de vocês. Uma galera da idade de vocês. Não era menino do Oceânica Kids, não. Nem era do Teen. Era a galera do Up mesmo daquela época, da cidade de Betel. Então tinha uma galera indo na direção de Eliseu. Isso não foi por acaso. Isso não foi acidental. Eles sabiam que Eliseu estava indo para lá. E aí a Bíblia diz assim, ó, alguns meninos... Eles não curtiam Elias, nem curtiam Eliseu. Alguns meninos de Betel, já conheciam Eliseu, seu ministério, vão ao encontro do profeta. E aí, antes mesmo dele entrar na cidade, a parada era promover um encontro especial com Eliseu. Não se tratava de um grupo de criança, nem de gente desavisada, era gente que já tinha conhecimento da palavra, era gente que tinha conhecimento de Eliseu, gente que tinha conhecimento do que era o ministério profético naquela época. Então não era um grupo de desavisados, não eram inocentes, não tinha nada de infantil nessa parada aqui. Assim que Eliseu ouve a zombaria, e aí também é importante explicar para vocês, quando eles começam a zombar de Eliseu e fala, suma daqui, em outras versões vem a expressão, sobe careca, sobe careca. O que é isso, gente? Sobe careca. É exatamente isso, some daqui, desaparece.
É fazendo uma referência a Elias. Elias subiu e sumiu, deixou a gente em paz. Faz a mesma coisa, Eliseu. Você não é substituto de Elias? Sobe, careca, desaparece, some daqui, vaza. A gente não quer ter parte contigo, a gente não quer saber de você. Elias parou de perturbar a vida da gente, a gente não quer que você perturbe a nossa. Então, o suma daqui desaparece, era literalmente o que aquela galera queria é: Eliseu, morre também. A gente não quer você aqui, a gente não quer você vivo, a gente não quer ouvir o que Deus tem para falar para a gente. Aqueles jovens eram um retrato do povo que conscientemente vivia em idolatria, ou seja, não vivia mais em comunhão com Deus. Vivia segundo sua própria vontade, seus próprios desejos, porque a pior e maior idolatria não é aquela quando você adora uma determinada imagenzinha, lá uma entidade ABX, eu adoro Munhá. Não, a pior idolatria é quando nós ocupamos o lugar de Deus. E aquele povo, aquela galera de Betel, já estava vivendo dessa maneira. E se nesse momento aqui da história, um jovem zombar de um adulto, de uma pessoa idosa, era algo extremamente grave, né? Imagina, nesse momento da história, um grupo de jovens zombar de um profeta, de um servo do Deus Altíssimo. Eliseu sabia que os insultos, que a zombaria, não era algo direcionado só para ele. Eliseu sabia que o que aqueles jovens estavam querendo dizer, na verdade, era: a gente não quer ter mais relação com Deus. A gente não está nem aí para Deus, a gente não está nem aí para a aliança que esse Deus fez com esse povo. De modo que Eliseu, é legal que a Bíblia fala que Eliseu está andando, a galera começa a zoar ele, começa a fazer bullying, né? Nos dias de hoje é bullying, começa a fazer bullying. Aí Eliseu olha para a galera e os amaldiçoa. Parece até praga gospel, né? Então também não é, eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Para o povo hebreu, lá da antiga aliança, amaldiçoar alguém, alguma situação, era rogar ao Senhor que manifestasse o juízo já expresso na palavra. Então, assim, Deus, na sua revelação, na revelação das leis dadas a Moisés, Moisés dá isso para o povo, escreve o livro chamado Levíticos, então tem uma porção de lei ali, e nessa legislação, Deus deixa claro: se vocês fizerem isso tem coisa boa, se vocês fizerem coisa errada vai ter consequência, e para algumas coisas erradas a consequência é A, B e C. Qualquer coisa que afronte, que desrespeite a minha aliança com o meu povo, tem uma consequência direta para isso. Aí lá em Levíticos 26, 22, olha o que Deus fala. Deus afirma que enviaria animais selvagens para atacar quem pecasse contra a sua aliança com o seu povo. Isso, muito tempo antes de acontecer essa parada que estava acontecendo aqui com Eliseu. Então, ao zombar de Eliseu, aquela rapaziada estava zombando dessa aliança divina. Estava zombando, estava escarnecendo, não estava dando o menor valor, não estava sendo temente ao compromisso que Deus tinha assumido com eles mesmos, com aquele povo, com aquelas pessoas. E aí Eliseu invoca: Senhor, manifesta o teu juízo sobre eles. Sabe, Senhor, aquele juízo que o Senhor escreveu, que eles conhecem, não é algo desconhecido deles, é algo que eles têm consciência, eles sabem que isso está escrito na tua palavra. Manifesta o teu juízo agora. Isso que no hebraico, para aquele povo da antiga aliança, era amaldiçoar alguém. Então, Eliseu não rogou praga gospel, né? Não fez tambor santo, nada disso. Eliseu só rogou aquilo que estava na palavra. E aí imaginem a cena: 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Eu vejo essa cena assim em câmera lenta, sabe, Matrix, né? A ursa vendo, pá, aquelas unhas entrando no rostinho da criança, levando o microfone embora. Aquela cena para traumatizar geral. E era para traumatizar mesmo. Pelo texto bíblico aqui, a gente pode até especular que eram mais de 42 pessoas, mais de 42 jovens. As duas ursas deram um sacode em 42.
Mas eu tenho certeza que quando um viu o bicho pegar, cara, uma galera que deve ter corrido. Esses 42 foram os que se urinaram, que não conseguiram correr, que ficaram lá batendo as pernas. E os bichos, cheios da manifestação do poder de Deus, fez a festa. A Bíblia não fala que esses animais mataram essa galera. A Bíblia não fala isso. Senão eu ia botar o nome da pregação de o McLanche Feliz dos Ursinhos Carinhosos. Mas eles não comeram as crianças, eles não comeram essa rapaziada aqui, então não pude utilizar esse título. Mas a gente pode afirmar que essa galera voltou para casa totalmente marcado, com arranhão, com mordida, alguns, a Bíblia fala que despedaçados, alguns deixaram parte de tecido lá no bosque. A ideia era traumatizar mesmo, era gerar o quê? Grande temor aos zombadores. O que o homem plantar é o que ele vai colher, não se engane, de Deus não se zomba. Então, com certeza, as marcas das mordidas e os arranhões desses ursos, dessas ursas, geraram um grande temor. É legal que a Bíblia até frisa que eram duas fêmeas, porque normalmente nesses mamíferos, as fêmeas são mais agressivas. Eu tenho um casal de Akita lá em casa, cães de guarda, a fêmea, cara, a fêmea é irada. Ela é a mais sagaz, a mais esperta. O macho é um fanfarrão, ele fica lá na sala, quando a fêmea começa a latir, ele olha pelo vidrinho que tem na porta, assim, e deita. É ela que fica lá fora, dando sinal de guerra. Então, a Bíblia ainda frisa esse detalhe. As ursas, ou seja, a parte mais feroz, mais agressiva, foi que Deus usou para dar o sacode nessa rapaziada aqui, que precisava aprender uma lição. Precisava. E aí, quais as lições que a gente pode extrair dessa passagem para a vida da gente? Primeira lição, Deus cuida dos seus servos. Deus cuida de quem se esforça, de quem o serve, de quem anda em comunhão com Ele. Vocês perceberam aqui? No mínimo eram 42 galalaus, 42 rapazes, indo na direção de Eliseu. Cara, certamente eles iam dar um sacode a Eliseu, se é que não iam matar Eliseu. E Deus é fiel à sua aliança, a aliança de Deus é de cuidar dos seus. E aí, nessa manifestação de juízo contra os zombadores, Deus mostra que é fiel. Deus mostra que cuida dos seus. Eliseu não precisou se defender, não pegou pedaço de pau, não bateu em ninguém. Eliseu lembrou da palavra, Eliseu fez uma oração e Deus foi fiel. Deus respondeu a oração. Com certeza Eliseu estava correndo risco de vida. Mas Deus providenciou seu auxílio, sua proteção, e livrou o servo dele de qualquer maldade que pudesse acontecer. Isso é maneiro, isso é irado. Quando a gente estiver no perrengue, a gente tem que lembrar da palavra, a gente tem que lembrar da oração, a gente tem que lembrar da fidelidade do Senhor. A primeira reação de Eliseu foi essa, foi lembrar que as bênçãos e advertências estão todas na palavra do Senhor. Deus já revelou tudo. Deus não esconde nada da gente. Segunda lição que a gente pode tirar aqui, que é a principal lição do texto. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E aí você pode pensar que, às vezes, a zombaria é você fazer uma chacota, falar uma parada igual a essa aqui, mas não se trata só isso. Zombar de Deus é banalizar o sagrado, é banalizar quem Ele é, banalizar as coisas, a palavra dEle, banalizar o ensino dEle. Às vezes você não abre a boca para falar nada, mas a forma como você está vivendo a sua vida pode ser uma zombaria para Deus. Você pode estar ofendendo, sendo irreverente, sendo um escarnecedor, sem estar pronunciando nenhuma palavra. Só com a forma de conhecer a verdade e conscientemente não viver o que você tem aprendido com o Senhor, é uma forma de você zombar daquilo ali. Quem não tem temor, zomba das coisas de Deus. E aí, esse texto está mostrando que não escapa do juízo divino. Deus não olha para o zombador e fica, por que ele está fazendo isso? Poxa, eu vou arrumar uma consulta num psicólogo para ver que trauma que essa criança... Não. Deus é fiel às suas promessas de bênção, e Deus é fiel também nas suas advertências e na sua manifestação de juízo. Todo filho da desobediência hoje já está debaixo de juízo.
Da mesma forma que aquele que se reconcilia com Deus através do sacrifício de Jesus, pela graça alcança a salvação, já está vivendo bênçãos indizíveis com Deus. Então, se você tem um relacionamento saudável com Deus, busca uma vida de santificação, de santidade com Deus, eu tenho certeza que você já vive vislumbres da eternidade. Você recebe bênçãos que você não consegue nem mensurar. O contrário também é verdadeiro. Quem não vive uma relação saudável com Deus, vive uma relação patológica com Deus. Já está vivendo graus de juízo. Já está vivendo debaixo de tormento. A Bíblia garante isso. A gente acabou de ver uma passagem maneiríssima que você não quis falar. Glória a Deus, quando as ursinhas espedaçaram os moleques, hein? Deus é fiel à sua palavra. Deus não tolera falta de temor, falta de respeito, principalmente de gente que o conhece. Principalmente de gente que o conhece. Quem não teme o Senhor não respeita a sua santidade, não respeita quem Ele é, não reconhece a soberania de Deus, não reconhece que Ele é o Senhor. Se a pessoa não ama, também não ama o próximo, também não consegue ser minimamente humano com as suas relações interpessoais. A Bíblia garante que quem não teme ao Senhor já está debaixo de alguma forma de juízo, de perturbação. Os zombadores não passam despercebidos. Essa é outra lição que a gente precisa guardar. De Deus não se zomba. Os zombadores não passam desapercebidos por Deus. E não seja ingênuo, né? Eu já compartilhei esse texto com outras pessoas, e tem uma galera que fala assim, não, isso só acontecia lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, que Deus manifestava o seu juízo com severidade. Não seja tolinho, não seja ingênuo, não se engane. Se você está acompanhando a leitura que a gente está fazendo do livro de Atos, você deve ter lido na semana passada o que aconteceu com Ananias e Safira. Lembram desses dois nomes? Ananias e Safira. Estamos falando de Atos, dos Apóstolos, do Novo Testamento. Após a ressurreição e a ascensão de Cristo, a gente está vivendo aqui, momento de nova aliança, Novo Testamento. Da mesma forma que esses rapazes, Ananias e Safira, zombaram de Deus. Vamos dar uma volta nesses apóstolos aí. E aí, de uma forma ainda mais radical, ainda mais traumatizante e assustadora, a gente vê que essa passagem do Antigo Testamento que a gente leu aqui, Ananias e Safira não foram espedaçados, Ananias e Safira foram fulminados. Morreram na hora. Deus apertou o offline na hora, acabou. Da mesma forma que no Antigo Testamento, o que as ursinhas fizeram gerou temor no meio daquela galera, aqui também Ananias e Safira, quando foram fulminados também, quem tomou conhecimento, falou, cara, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O juízo divino se manifestou de uma forma mais radical e assustadora. E nos dias de hoje, às vezes a gente não toma conhecimento, mas ainda tem muita Ananias e Safira por aí. Ainda tem muitos grupos de rapazes, de gente por aí que zomba de Deus, e eu não tenho dúvida que recebem o juízo de Deus. Eu não tenho dúvida. Aplicações, o que a gente pode fazer de prático no seu dia a dia, no nosso dia a dia? Primeira aplicação, mais importante que está explícito aqui, a gente precisa desenvolver constantemente o nosso temor ao Senhor. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Davi escreve lá no Salmo 111, 10, o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. O que Davi está falando? Temer ao Senhor, respeitar o Senhor, reverenciar o Senhor, saber quem o Senhor é e o tratá-lo de como Ele é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? É só saber passar no Enem? Né, Clóvis? É só tirar nota boa na prova? Não. Sabedoria é saber viver bem. Ter sabedoria não tem a ver com grau de instrução aqui, não. O temor do Senhor é o princípio de ter uma vida correta. Uma vida ilibada, digna, boa. Como se Davi estivesse falando, você quer viver bem? Você quer ter uma vida razoavelmente boa nesse planeta redondo e azul? Tema ao Criador, tema ao Senhor.
todos que cumprem os seus preceitos, ou seja, todos os que obedecem o que esse Senhor escreve para a gente, revelam que tem bom senso. Se Ele é o Criador, se Ele é soberano, se Ele é o Senhor de tudo, se Ele com uma palavra dá vida, se Ele com uma palavra tira a vida, se Ele com uma palavra manda os ursinhos carinhosos pegar a gente, meu irmão, não temer o Senhor é loucura. E aí ele fala que, temer ao Senhor revela minimamente bom senso. Essa galera tem bom senso. O temor ao Senhor é a maneira correta da gente se aproximar de Deus, da gente ter um relacionamento saudável com Deus. Não é ter medo de, ele é mau, ele é um policial mau, não, é saber que você está lidando com o Todo-Poderoso. É saber que, que você não pode banalizar essa relação que Ele quer ter com você. É saber que você não pode banalizar aquilo que Ele odeia, aquilo que Ele abomina. Toda vez que eu e você, que a gente flerta com o pecado, toda vez que a gente se suja, se lambuza com o pecado, consciente ou inconsciente, a gente está ofendendo a santidade desse Deus. Ele é o nosso Pai de amor, mas isso não nos isenta de amá-lo com compromisso, com responsabilidade. Amor anda de mão dada com responsabilidade, com compromisso. Senão não é amor, é farra. Então, temer ao Senhor é lutar por uma vida santa, é lutar, não é ser perfeito. Deus não espera a perfeição da gente, Ele não está cobrando isso. Ele está cobrando com compromisso de amor e de responsabilidade. Se eu estou me relacionando com Deus Santo, eu vou buscar, vou viver para ter uma vida santa. Hoje, vocês estão fazendo isso, nesse exato momento, vocês estão buscando, Deus examina a intenção de cada coração, mas na prática, teoricamente, o que eu posso julgar vendo vocês aqui é uma galera que está buscando ter uma vida santa, ou seja, correta, separada para o Senhor, viver para o Senhor. Então, lute por uma vida santa, não flerta com o pecado, se divorcia de tudo que Deus abomina. E quem define o que é pecado? O Deus Santo. Não são os nossos amigos da faculdade, não é o nosso professor, não é a sociedade. Pecado não sofre upgrade. O que lá no Éden, lá no Gênesis, era abominável para o Senhor, continua sendo hoje para o Senhor. Então, a gente precisa ter conhecimento, se disciplinar, não para agradar um grupo religioso, mas para ter um relacionamento saudável com o nosso Criador, com Deus da vida. Temer ao Senhor é ser fiel à sua aliança, é respeitá-lo, é obedecer. Obediência no nosso relacionamento com Deus é a nossa maior demonstração de amor. Você quer mostrar para Deus que você o ama? Obedeça aos preceitos dele, obedeça o que ele prescreve, o que ele escreve para a gente. Reconheça que você é totalmente dependente dele, e isso é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é isso que vai ensinar a gente a viver bem. Todos os que obedecem os seus preceitos revelam bom senso. Segunda aplicação que a gente pode extrair desse texto, e essa também é maravilhosa, quero que você viva isso na prática. Segunda aplicação, busque a mesma intimidade que Eliseu tinha com o Senhor. Busque a mesma intimidade que Eliseu tinha com o Senhor. Eliseu fez uma oração, Deus respondeu a oração na hora. Busque essa intimidade com o Senhor. Você está lá na sua célula, alguém lá na videoconferência fala que está com dor de cabeça, que está doente, que não está se sentindo bem. Você chega para o seu líder e fala, posso fazer uma oração para o fulano agora? Por videoconferência mesmo, quem é que tem o poder? É o Senhor. Quem é que vai responder a oração? É o Senhor. Então o lugar, o jeito, se está no celular, se está ao vivo, se vai encostar, não importa. Mas a gente tem que buscar uma intimidade igual a que Eliseu tinha com o Senhor. Gente, Eliseu era um homem comum, assim como eu e você. A única diferença é que ele sabia falar hebraico, mas não sabia falar português. Eu sei falar português e eu não sei falar hebraico. Ele era exatamente igual a gente, mas vivia numa comunhão super íntima com o Senhor. Em diversos momentos nos evangelhos, agora estou aqui no Evangelho, no Novo Testamento, Jesus vai nos ordenar a buscarmos isso
que Eliseu vivia com Deus. Jesus constantemente vai exortar os seus discípulos a buscarem uma vida cheia do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que vai encher a gente não só da presença, mas também do poder de Deus, da ousadia, da intrepidez, para abençoar outras pessoas. A ousadia e a intrepidez não é para ser arrogante, soberbo, não. É para ser bênção na vida de outras pessoas. Lá em Lucas 11, agora eu dei um salto de milênios, fui parar lá no Novo Testamento, Lucas 11, a partir do versículo 9, olha o que Jesus fala para a gente, para os discípulos dele. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. Então Jesus fala claramente, o jeito de vida que Eliseu experimentava, vivia, é possível para vocês também. É só você pedir a Deus. É só você buscar de todo o coração. É só você insistir com o Senhor. Senhor, me encha com o teu Espírito. Senhor, eu quero viver em novidade de vida. Eu quero experimentar, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Eu quero glorificar o teu nome com o meu testemunho. E aí nesse texto Jesus fala para a gente que se a gente fizer isso, se a gente buscar, se a gente orar, se a gente pedir, e nesse pacote aqui está o temor ao Senhor, o Senhor tem prazer em conceder o Espírito dele para os seus. É possível sim ter uma vida como a de Jesus, como a de Eliseu, como a dos apóstolos. Isso é mais uma coisa que me encanta no cristianismo. Não existe casta. Não existe diferença no cristianismo. Em várias expressões de fé por aí, em várias sociedades, existem castas. Né? Gente de primeira classe, gente de segunda classe, gente que perdeu a classe. No cristianismo, não. Todo mundo é igual. Não existe diferenciação. Jesus fala que todo aquele que é dele, que tem comunhão com ele, é sacerdote dele. Então, enquanto cristãos, discípulos de Jesus, todos nós somos sacerdotes do Senhor. A gente, às vezes, vai diferenciar de alguma função dentro do reino. Mas, diante do Senhor, não tem, o pastor é de primeira classe e a ovelhinha da igreja. Não existe isso. Então, Jesus está falando, é possível, sim, vocês terem uma vida como a de Elias, como a de Eliseu, como a dos apóstolos, como a de Jesus, enquanto plenamente humano. Deus deseja que seus filhos tenham uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Quanto mais a gente se afastar daquilo que afronta a santidade de Deus, mais próximos e íntimos nós seremos do nosso Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessas aplicações, a viver isso que a palavra dele ensina para a gente. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. E a gente quer te pedir que o Senhor perdoe todas as vezes, Senhor, que nós pecamos contra o Senhor, que de alguma forma a gente vacila. Perdoe todas as vezes que o nosso testemunho zomba do Senhor, zomba das tuas coisas. Por favor, que a gente quer te pedir a tua ajuda, a tua intervenção. A gente quer viver aquilo que Jesus ensinou hoje para a gente quer viver uma vida cheia do teu Espírito Santo, Senhor. Então faz assim, vem com a tua graça, com o teu poder, com o teu amor, encher, Senhor, todos os teus queridos, todo mundo que te busca, todo mundo que é apaixonado pelo Senhor, encha a gente com a sua presença, com o seu poder, com a sua graça, Senhor, para a gente ser bênção para as outras pessoas, Senhor, para que outras pessoas se encantem pelo Senhor e para o seu nome ser glorificado com o nosso testemunho, com a nossa vida, Pai. Por favor, faz assim. A gente te agradece por essa noite, a gente te agradece por esse momento diante da Tua palavra e a gente faz essa oração em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.